Olá, sejam bem-vindos ao curso Canva Básico para Servidores Públicos. Eu sou a instrutora Silvirlene e vou estar com vocês nessa jornada formativa. Eu espero que as técnicas e conceitos estudados e aprendidos aqui sirvam para a vida profissional de vocês e também para a vida pessoal. Este curso foi pensado de forma prática e leve para que você consiga aplicar os conhecimentos e conceitos estudados aqui à sua rotina profissional. Explore as possibilidades de conhecimento e aproveite todas as oportunidades de aperfeiçoamento profissional. Para a gente se conhecer um pouco, eu vou falar sobre quem orienta essa formação. Eu, professora Silvirlene Lopes de Moura, e a frase que eu trouxe para compartilhar com vocês é que transformo os meus desafios em aprendizado. Eu sou graduada em Letras, Português e Espanhol, tenho metodologia do ensino superior como pós-graduação e na experiência profissional eu tenho atuação na área da gestão de recursos, gestão administrativa, a escola e a educação profissional e educação especial. E vamos agora conhecer qual o objetivo do curso para você que vai estudar com a gente. A carga horária total do curso tem a duração de 20 horas. E a competência que a gente destaca para esse curso é utilizar o Canva para a criação de conteúdos visuais profissionais. Dentre as habilidades que você vai desenvolver até o final do curso, a gente destacou a compreensão dos conceitos básicos do Canva para a criação de conteúdo visual, criação, edição e exportação do ambiente Canva e a aplicação das funções do Canva em conteúdos visuais em sua rotina profissional. E como vamos estudar? O curso funcionará assim: a aplicação de conceitos e técnicas para a necessidade profissional do uso do Canva. O espaço de aprendizagem que a gente vai explorar são os quiz, testes, vídeos, o material de leitura complementar, e-book, os vídeos complementares também, e as atividades reflexivas e práticas que a gente vai trabalhar ao longo do curso. E também lembrando que na primeira parte, ou na primeira aula, a gente tem uma avaliação, e ao final de cada aula isso se repete. Ao final do curso, você terá o seu certificado. A estrutura do curso. Vamos falar sobre a estrutura do curso. Vamos falar agora sobre a estrutura do curso. O curso está dividido em 2 aulas. E na primeira parte, a gente vai estudar os fundamentos do design, introdução ao Canva e a criação de conteúdos digitais. Em cada parte, a gente vai ter um tópico, e nesses tópicos a gente vai passar um pouquinho sobre a comunicação visual no setor público, o Manual de Identidade Visual do Estado do Acre, os princípios básicos do design, introdução ao Canva, ferramentas essenciais do Canva para a comunicação visual, a criação de conta e a exploração da interface do Canva. No segundo tópico, a gente vai falar No segundo tópico, a gente vai falar sobre os conteúdos digitais, parte 1. Boas práticas de acessibilidade digital, o tempo digital, como criar um design, como escolher modelos, ferramentas de edição de texto, edição de imagens e elementos. A segunda aula, ela vai tratar sobre a criação de conteúdos digitais 2, e nesse momento a gente vai conhecer um pouquinho sobre linguagem simples, para a gente aprender a construir a mensagem de uma forma clara, direta e acessível, e os elementos visuais essenciais para o design, template digital para a criação e edição de apresentações, criação e edição de infográficos, criação e edição de gráficos, e chegamos aí à quarta parte, o quarto tópico da aula, que são os recursos de compartilhamento e projeto final. Aqui a gente já vai ter passado uma longa caminhada e vai aprender sobre como tirar isso do papel, né? A configuração de formatos para salvamento e impressão, os recursos colaborativos e a organização de projetos, criação de link de compartilhamento e o QR Code. Na aula 1. Na aula 1, o que a gente vai aprender? A gente vai falar sobre os fundamentos do design e a introdução ao Canva. E já vai começar a fazer uma introdução à criação de conteúdos digitais. Então, vamos começar? Os fundamentos do design e introdução ao Canva. Inicialmente, vamos explorar os conceitos de forma simples e acessível, além de apresentar o Canva, uma ferramenta online
que facilita a aplicação prática do design, mesmo para iniciantes. Com ele, você poderá produzir materiais criativos e profissionais sem precisar de tanta experiência prévia como um design gráfico profissional. Então, vamos ao contexto? Trouxe aqui para vocês se sentirem um pouquinho na pele de quem está começando a estudar sobre Canva e aprofundar seus conhecimentos, uma situação-problema, tá? E eu quero saber, assim, quem não já viveu isso no seu espaço de trabalho, né? Vamos falar. A Helena é servidora pública da Secretaria de Educação e trabalha no Departamento de Formação e Assistência Educacional. Ela precisa criar uma publicação importante para convidar as escolas para participarem do programa Jovem Parlamentar, com o objetivo de mobilizar a participação massiva dos estudantes e divulgar o projeto, ou seja, os dados, as ideias, as propostas, de forma clara, visual e atrativa. Ocorre que o prazo é curto, além do que também não há um designer disponível lá na secretaria que ela trabalha. E o material precisa ser divulgado o quanto antes. Então, Helena tem todas as informações técnicas, mas ela precisa produzir um material de fácil repercussão. E fica então a pergunta norteadora do nosso campo de conhecimento agora, que é como criar conteúdo visual de forma prática, rápida e atrativa, mesmo sem dominar softwares completos de design ou aquelas ferramentas que a gente sabe que são pagas e mais complexas, né? Então, o que você faria se você fosse a Helena, né? O que você faria? A gente vai falar um pouquinho agora como que orientar a Helena para resolver algum dos problemas que ela se deparou nessa situação, né? Porque, antes de tudo, a Helena precisa considerar quais aspectos são mais importantes para a comunicação visual institucional. Ou seja, a comunicação visual eficaz é uma ferramenta estratégica que pode transformar a maneira como os serviços públicos se relacionam com a comunidade. Ou seja, né, quando você transforma as informações, você permite a percepção de políticas complexas, ou seja, você deixa isso mais popular. Você aumenta o envolvimento cívico da população. A informação chega à população onde ela deve chegar. Facilita o acesso à informação pública, reforça a transparência governamental e ela dinamiza a imagem institucional. Ou seja, né, quando a gente faz os serviços públicos chegarem até o cidadão, esse é o nosso objetivo. Vou falar um pouquinho agora sobre o Manual de Identidade Visual do Acre. Por quê? Porque a gente percebeu que a Helena está num contexto que não é um contexto pessoal. Ela não quer só elaborar um convite ou então fazer uma apresentação para o seu trabalho, né? Aliás, para a sua escola. Mas ela quer fazer algo que seja mais institucional e que tenha a cara de governo. Então, para quem não conhece, esse é o Manual Prático de Marca do Governo. Esse que a gente está mostrando aí, que tem um printzinho dele nas setinhas vermelhas. E quais são as informações que são bem importantes nessa diretriz, nesse documento? É que elas padronizam e unificam a identidade visual de governo. Aí dentro é que a gente vai encontrar alguns elementos para trabalhar isso que é de suma importância na primeira mensagem que a Helena vai criar, viu? Ou seja, no primeiro conteúdo que ela vai criar, é importante ela saber o que é a hierarquia visual, ou seja, qual o tamanho das informações que ela vai colocar nessa produção, ou seja, as cores que ela vai utilizar, o posicionamento, o espaçamento, como que ela vai construir essa mensagem. E ao lado a gente tem essa pirâmide que fala sobre a mensagem, né? Ou seja, a mensagem principal, ou seja, primeiro, a gente olhando aqui para essa apresentação da aula, eu posso mostrar para vocês que a mensagem principal dessa página que a gente está vendo é o Manual de Identidade. Aí você vai perceber que ele tem destaque das outras formas de escrever ou das outras edições de texto, né? Tem as informações secundárias, aí você vê que aqui no nosso slide ele já não tem o fundo verde quando eu falo da Helena, ou quando eu falo
de alguns aspectos que a gente está trabalhando do conhecimento, não é isso? E aí os detalhes e contextos e as informações e referências de apoio. Olha aqui a nossa informação e referência de apoio. É o Manual Prático de Identidade, tá? Aliás, o Manual Prático de Marca. São as informações complementares que a gente tem. Princípios básicos do design, né? A Helena ainda não pensou a forma como ela vai apresentar, mas ela também já precisa se preocupar com algumas questões. Por exemplo, as cores que ela vai trabalhar nessa mensagem, ou seja, a forma como ela vai apresentar isso, o tipo da fonte que ela vai utilizar, da forma como ela, se ela precisar colocar alguma mensagem escrita, se for um vídeo, se for um post, ou se for uma apresentação, é isso? Então, para a criação de conteúdo visual no setor público, é imprescindível observar as diretrizes para a criação e publicação do material. O uso da identidade visual institucional, o que ele diz, né? A gente sabe que as grandes marcas, elas são lembradas pelas cores que elas utilizam e elas padronizam isso, não é isso? Então, o manual de visual de identidade de governo, ele diz isso, que tem algumas cores que a gente até observa no nosso estúdio aqui, que elas identificam a marca de governo, né? O verde, o amarelo, o azul são cores que elas estão dispostas lá e dizem que essa é a identidade de governo. As cores refletem os valores da instituição. O logotipo e os elementos gráficos identificam visualmente uma empresa, nesse caso, o governo, ou uma instituição. Os tipos de letra. Lá dentro daquele manual que a gente explorou na página anterior, o manual de identidade, marca, ele fala sobre os tipos de letra que a gente utiliza. Então, a letra principal, a fonte principal que a gente utiliza em toda a produção ou criação de documento oficial é a fonte Roboto e a sua família, porque ela tem algumas variações. Tem uma família da Roboto que é específica para o título, para as informações adicionais, para as informações complementares. E a fonte secundária é a Montserrat Light e as suas variações. Quando você for fazer edição de alguma fonte que tem, aí você coloca lá em editar e procura essas fontes, que são as fontes de referência que a gente tem dentro do manual. Introdução ao Canva. Eu acredito que agora está todo mundo já cheio de expectativas, não é isso? Porque a gente falou lá do caso da Helena, mas a gente não disse como que isso seria resolvido. Então, assim, quem tem conhecimento de design, ou seja, quem tem um pouco mais de conhecimento de design profissional, percebe que parece ser um mundo um pouco diferente, mas, na verdade, o Canva ele veio desmistificar isso, né? Ele veio trazer a popularidade. Então, vamos conhecer um pouco mais do Canva e eu vou falar para você por que essa ferramenta é uma ferramenta tão boa. Introdução ao Canva. Vamos ver quais são as vantagens de uso do Canva e por que é uma ferramenta tão boa para a gente utilizar tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. O Canva, ele funciona como um painel de navegação criativa. Ele oferece acesso rápido a modelos prontos, projetos e bibliotecas de recursos. É uma plataforma online de designs das mais populares e acessíveis do mercado. Essa ferramenta, ela revolucionou a forma como são criados os conteúdos visuais, dando acessibilidade para todos, independentemente da experiência, do nível iniciante até o mais avançado. E o que é super interessante é que o Canva, ele pode caber aqui na palma da sua mão, no seu celular, no smartphone. Você consegue fazer a criação de conteúdos digitais dessa plataforma no seu smartphone. Quais são as vantagens de uso do Canva? Bem, eu sou suspeita para falar, mas o Canva, ele é fácil de usar. Ele é uma interface intuitiva e simples. Quando a gente fala de interface intuitiva, a gente está falando que a carinha, né, o rosto dele é muito simples e você vê isso de forma intuitiva. Quando você entrar, você vai perceber que já tem botões que eles se explicam e você consegue já começar a criar sem muita prática. A versatilidade do Canva. A experiência completa para a criação de conteúdos, ou seja, você vai encontrar apresentações, posts, edição de vídeo, enfim.
eu não posso nem enumerar a quantidade de coisas que você pode fazer dentro do Canva quando a gente fala de comunicação visual. Modelos prontos. O que é bem interessante na plataforma do Canva é que você tem desde a criação de modelos, tá, até modelos que são prontos e que são criados por designers profissionais. Isso economiza muito tempo quando você precisa colocar a informação para rodar e você não tem uma base boa, né? A gente consegue fazer edição de muita coisa que já tem lá dentro e aproveitar isso para o nosso dia a dia. O sistema de colaboração. Como o Canva é uma plataforma online, ele é uma ferramenta utilizada por muita gente no mundo inteiro, tá? Então, o que acontece? Você consegue trabalhar com a sua equipe, ou seja, com algumas pessoas do seu trabalho ou de outra secretaria, num tempo real, ou seja, vocês conseguem produzir um material junto, né? Se você tem informações específicas para colocar numa mensagem e você quer dizer isso, você pode fazer isso junto com o design da sua secretaria, a pessoa que é responsável lá por fazer essa criação, né? Então, essa ferramenta, o sistema de colaboração é uma das ações que são fundamentais do Canva, porque ele permite que você trabalhe em equipe com uma pessoa da sua secretaria ou de outra secretaria, e isso em tempo real, e vocês conseguem trabalhar em equipe, mesmo que não estejam no mesmo espaço. Os recursos gratuitos, ou seja, o Canva, além de tudo, ele tem muita coisa ainda para o perfil que é gratuito, ou seja, uma grande variedade de elementos, de designs, de publicações, de criações que a gente pode acessar lá dentro. E quais são as ferramentas essenciais do Canva, né? Ou seja, a gente fala em criação de comunicação visual, a gente está querendo levar a informação até o cidadão, né? E a gente precisa saber de que forma isso pode ser feito, porque nem sempre é só um vídeo que vai ter todas as informações que a gente precisa trabalhar. Às vezes tem um vídeo e a gente precisa colocar informações específicas, como datas, como onde está acontecendo a ação, ou algum link de inscrição, as informações que são complementares. Então, o Canva, ele tem um editor de texto. Essas são funcionalidades avançadas para formatação, tá? O alinhamento, a estilização do contexto, do conteúdo textual. Desde você colocar um texto com mais ênfase a um texto mais simples, né? Até o que a gente está percebendo aqui no nosso slide, porque essa foi uma criação que eu fiz toda no Canva, é que você pode ter, assim como esse título, uma forma diferente e as informações complementares sem muito trabalhar, tá? Aí você faz a criação de tudo dentro do Canva. O que o Canva tem também que é muito interessante? Uma biblioteca de imagens. Tudo que você produz dentro do Canva, ele pode ficar acessível para toda essa comunidade que tem cadastro lá no Canva, que participa, né, que participa dessa comunidade. Então, você tem acesso a milhões de fotografias, ilustrações e elementos gráficos adequados para a comunicação oficial e institucional. Já falamos da colaboração em equipe, mas a gente fala que essa funcionalidade para o trabalho em conjunto, ela é essencial. Por quê? Porque a gente pode fazer a revisão do conteúdo e a aprovação de materiais antes da publicação. A paleta de cores. A gente não aprofundou, mas no manual de marca de governo, ele fala sobre as cores que a gente pode utilizar, e a gente pode observar aqui nessa apresentação que a gente tem um padrão de cores, desde o verde até o amarelo, e que tem o fundo no cinza, que as informações principais precisam estar dispostas, tá? Os modelos profissionais. Templates. O que são os templates? Eles são modelos que já estão lá dentro do Canva, pré-desenhados, não é isso? Quando a gente fala templates, a gente está falando de modelos profissionais, eles já estão pré-desenhados, criados lá dentro, e aí você pode editar ou não, dependendo de como for a sua conta, tá? Para documentos oficiais, apresentações, os posts sociais, que são as publicações nas redes sociais, e os materiais informativos também. Você faz desde a edição de um store até a produção de
a produção de um infográfico ou até da página de uma revista, tá bom? A exportação múltipla. As possibilidades de exportar em diversos formatos, no PDF, PNG, JPEG, adequados para os canais de comunicação. Isso quer dizer o quê? Se você pretende criar um conteúdo para postar na rede social, aí você pode fazer edição de um vídeo, você pode fazer um fundo, você pode trabalhar uma arte, você pode trabalhar toda a parte de texto e você pode juntar isso na edição de vídeos. Se você quiser fazer uma apresentação, também é possível você fazer dentro do Canva, tá? E a gente vai já conhecer mais sobre isso. Em si, agora conhecendo o Canva, né? O que a gente precisa conhecer do Canva para poder acessar lá agora, né? Primeiro, se você não tem experiência, nunca acessou a conta, aí você vai seguir esse passo a passo, tá bom? Que a gente vai precisar passar em alguns critérios para poder ter acesso a essa plataforma online. O primeiro deles que você vai fazer é a criação da conta. E aí você vai se registrar gratuitamente e explorar as funcionalidades básicas disponíveis. Se você não fizer o pagamento da sua assinatura, então você vai ter um acesso grátis, mas ele também tem direito a muita funcionalidade lá dentro, é possível você trabalhar bastante. O segundo passo, a gente vai explorar a interface e vai se familiarizar com os menus, painéis de ferramenta e bibliotecas de recurso. Sobre a exploração da interface, o que é interessante você pensar é que a gente está falando de trabalho de designer, né? Então, pensa que o Canva, ele é um escritório. E aí você vai ter tudo lá dentro, tá? Desde a equipe de produção de textos, de revisão de textos, a equipe de imagens, a equipe que faz a criação de gráficos, que trabalha o design, que trabalha as cores, que deixa tudo bem arrumadinho para a informação chegar redondinha onde ela deve chegar. A navegação nos modelos, tá? O terceiro passo a gente vai fazer isso, a gente vai navegar lá dentro dos modelos que já estão prontos dentro do Canva e a gente vai perceber que eles são específicos para comunicação institucional e para documentos oficiais, ou seja, nessa navegação de modelos a gente vai perceber que há um formato específico para cada necessidade que você tem, tá bom? E o quarto passo, a gente vai falar sobre as configurações básicas, os ajustes de preferências, os formatos de trabalho e as configurações. Agora, olha que legal. Esse QR Code que vai ficar aí na tela, se você apontar com a câmera do seu celular, você vai entrar na página de acesso do Canva, tá? Ou, então, se você preferir, a gente pode fazer o acesso digitando o link que está aqui abaixo, que também vai estar lá no e-book de vocês. Eu vou clicar aqui e a gente já vai entrar direto lá. Então, vocês já perceberam aí que o Canva está me saudando, né? Isso, ele está feliz que eu voltei, porque eu não vou começar a fazer o cadastramento da conta do zero, porque eu já tenho cadastro, mas isso é super simples, tá bom? A forma como vocês vão fazer o cadastramento lá na página do Canva, é um site, não é isso? Ele vai utilizar um cadastro de uma conta de e-mail, ou também pode ser específico do Gmail, que facilita bastante, que aí quando você tiver com a sua conta aberta, ou seja, você está logado no seu e-mail, ele já entra direto no Canva, tá? Ou então você pode fazer isso de outras formas, não é isso? Como eu falei para vocês, tem alguns perfis que a gente vai verificar agora antes de entrar na plataforma do Canva, e aí você vai ver que tem alguns perfis que acessam de uma forma diferente ou não, tá? Vamos voltar agora para a apresentação aqui. Isso. Para a gente fazer o passo a passo e depois a gente explora a interface e o ambiente. A criação e a configuração da conta, tá? Vamos passar bem devagar para que todo mundo consiga fazer aí, considerando que a gente está num curso à distância, não é isso? Então, quando você acessar aquele link que eu coloquei na página anterior, ele vai acessar um site e aí você vai ver esse campo que a gente está mostrando aqui dentro do círculozinho vermelho, ó,
que é criar uma conta, tá? Para quem não tem acesso ao Canva ainda, o primeiro passo vai ser esse. Aí você vai colocar aqui, criar uma conta, e aí ele vai aparecer essa janelinha aqui que diz assim, ó, faça login ou registre-se em segundos. Então, super fácil, tá? Ele diz que você pode usar o seu e-mail ou outra plataforma de identificação para entrar no Canva. Olha como ele diz, você pode utilizar o Gmail, além do seu e-mail, você pode usar também o Facebook. Então, ele é uma plataforma que é integrada com a rede social do Facebook, tá bom? Dica importante, gente, não esquece isso, viu? Você deve escolher um e-mail em que você usa frequentemente. Por quê? Porque o Canva, ele te envia notificações, ele fala sobre o que você produz e ele também costuma dizer para vocês quais são as novidades do Canva, tá? Eu gosto muito de receber notificação da plataforma, porque geralmente eles também disponibilizam aulas grátis para a gente aprender um pouco mais sobre o Canva. Agora vamos falar sobre os tipos de conta, tá? Você vai atentar para os tipos de conta, como eu falei antes. Os perfis, eles são adaptados a cada realidade de uso. Daí eu coloquei aqui que são possíveis até 5 perfis, tá? O Canva gratuito, que é a conta básica, que a gente vai ter muita coisa para trabalhar, e a qual eu faço proposta que vocês façam cadastro também. Você tem a conta do Canva Pro, tá? Ela é específica para alguns segmentos, e eu vou falar já já quais são. O Canva para equipes, geralmente ele é empresarial. Canva para educação e o Canva para ONGs. Eu vou explorar essa parte porque ela é bem interessante, ou seja, quando você entra lá, ele vai pedir para que você marque o seu perfil. E aí, quando você marca o Canva gratuito, você não vai pagar pela inscrição, tá bom? Você não paga nada, nem mensalidade, nem anuidade. E aí você vai ter acesso ao quê? Você vai ter acesso gratuito e básico a milhares de modelos grátis. Você tem recursos limitados. Então, qual é a diferença aí, né? É que os recursos, eles são limitados para algumas coisas. Por exemplo, você não vai poder colocar lá a sua opção de identidade visual, porque nem sempre ele vai permitir. E ele também tem uma capacidade, você pode produzir material em até 5 GB lá e vai estar tudo armazenado, mas passando disso daí, aí já não vai mais ser possível, tá? O Canva Pro é acesso pago, tá bom? O que você vai ter nesse perfil? Mais de 100 milhões de fotos, vídeos, kits de identidade visual e elementos premium. Fixem nessa coroinha aqui, porque quando você entrar lá, você vai ver que ela aparece muitas vezes, fazendo um convite para você pagar pela sua assinatura, tá bom? Mas ela tem algumas funções bem interessantes, como o redimensionamento mágico, que é aquela parte que remove fundo de imagem e outras coisas que a gente vai aprender quando a gente estiver falando no Canva intermediário, tá bom? E aí tem um armazenamento de 17 terabytes, que é muita coisa, mas para quem produz conteúdo é bem interessante, tá? Canva para equipes. Tem tudo do Pro, mais a colaboração em grupo. Essa aqui é ilimitada, porque quando a gente faz o Canva gratuito, ele também tem, tá? Trabalho em equipe, mas ele tem uma certa limitação. E no caso, esse Canva para equipes aqui, ele é mais empresarial. O que ele faz? Ele faz um controle de permissão, quais são as pessoas que podem ver a sua criação e editar. E aí ele tem espaço para a criação de pastas compartilhadas e ferramentas de produtividade, tá bom? O Canva para educação, essa é especial, é do coração para quem é professor, tá bom? Ou seja, do coração, eu professora, vou dizer para você que é professor da Rede Estadual de Educação. Quando você for fazer seu cadastro, você pode ir lá nessa opção de Canva para Educação, que você vai ter acesso a muita coisa legal, tá? Um pouco mais do que o Canva básico, e você vai ter um plus assim nas suas aulas, ou que você precisa produzir na sua escola, tá bom? Vamos ver o que ele tem direito. O Canva para Educação, ele é gratuito para professores e estudantes verificados. Como que é isso? Você precisa mandar algum elemento dizendo que você faz parte da rede de educação.
Se você é professor, você vai mandar o seu contra-cheque, ou uma declaração da escola, ou o seu memorando de lotação, tá? Aí, olha o que ele te dá direito, gente, isso é um presente, tudo do Pro. Então, tudo que você tem nessa conta aqui, que é paga, você vai ter na versão do Canva para Educação, tá? Tem acesso à sala de aulas virtuais, eu ainda não consegui utilizar essa função, mas eu acredito que ela é bem especial, tá? Ele também tem uma biblioteca educativa especialmente para professores que precisam criar e dar um plus na sua aula. E o Canva para ONGs, que ele é gratuito para organizações sem fins lucrativos, também tem as mesmas funcionalidades do Pro, né, do perfil Pro, e ele é focado em campanhas de comunicação institucional e projetos sociais. Então, agora a gente já percebeu que precisa fazer a criação da conta, para quem não tem a sua conta ainda, definir seu perfil, não é isso? E você vai acessar a plataforma e vai fazer isso. Vamos lá agora, voltar para o site. A gente vai voltar lá para o navegador, para a gente poder fazer o acesso, tá bom? Eu vou passar essa fase que eu disse para vocês, que é de criar a conta, porque já tem a minha conta criada, você está vendo aqui. E também de fazer a escolha do perfil. Esse perfil da minha conta aqui é o perfil básico. Eu construí essa aula no perfil básico, então eu digo para vocês que ela tem muito recurso, tá bom? Quando você já está com o seu Gmail aberto, olha aqui, ó, ele diz assim, continuar como Silvirlene, aí eu confirmo, tá? Ele vai verificar lá e você vai continuar para entrar lá no Canva. Aí ele confirma dizendo, você vai entrar como essa conta? Vou confirmar novamente. E aí a gente vai ter acesso. Você pode fazer tudo login, depois eu vou ensinar como sair daqui, tá? Para você não deixar a sua conta Canva e seu Gmail aberto em qualquer computador. Então, gente, essa é a carinha do Canva, tá? Ela pode ter uma variação, porque se você fizer o seu login do seu smartphone, ele vai estar com uma configuração diferente, né? As barras vão aparecer de outro lado, essas barrinhas laterais aqui, ó. Elas podem aparecer no cantinho. E aí você vê algumas coisas que aparecem mais nessa versão do desktop aqui, ou do notebook, né? Que não aparecem lá na versão do smartphone, do celular, tá bom? Mas o que é interessante a gente explorar aqui agora, muita atenção. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia ver muito uma coroazinha aqui, ó? Esse aqui são os convites singelos do Canva, pedindo para que você pague a conta. Mas eu aconselho você primeiro a desfrutar de todas as ferramentas, conhecer um pouco mais. E aí, quando você estiver explorando bastante, você passa para o Pro, tá bom? Se você não for da educação, tá? Então, qual é a carinha do Canva quando você entra e faz o login da sua conta? É claro que aqui você vai ver que tem muita coisa, ó. Eu vou passando, porque ele é um site normal, como você acessa, site de jornal, site de escola, alguma coisa. Ele aparece tudo, eu vou rolar até o final, e aí você está vendo que tudo isso daqui, ó, são sugestões de criações que o Canva já oferece para você quando você está entrando, e que você pode clicar, ó, quando você coloca aqui, pausa devagarinho, aí ele vai passando, né? Essa aqui é uma apresentação em slide. E aí ele fala um estudo de caso, já vem com algumas funções. Essa apresentação aqui, esse template aqui, ele é um store. E eu creio que é um store, pelo formato que está. Porque ele já tem o formatinho de uma tela de celular, tá bom? E aí você vai vendo outras coisas, como um infográfico. Tem várias coisas que você pode fazer no Canva, tá? A gente está só vendo uma pincelada. Os vídeos que a gente pode editar. Olha de novo aqui a coroazinha para dizer que isso daqui é um modelo que você tem restrição para utilizar ele, tá? Você não vai conseguir salvar algumas coisas. Você até pode entrar e editar, mas você não vai conseguir salvar algumas coisas quando tem esses modelos com a coroa paga, tá? Uma coroazinha que é o perfil pago. Então, vamos voltar para lá, para o início da nossa página. E aí você vai verificar aqui que você tem o tema, olha, ele fala descubra um mundo de aprendizado. E dica para você que está começando isso. Tudo aqui, gente, é um mundo, tá? Cada ferramenta ou cada lugarzinho desse daqui que você clica, ele vai indo
para um sem fim de coisas. Ou seja, se eu clicar aqui, ó, aí o Canva já começa a me oferecer algumas formas de aprender ou de explorar também as criações que tem aqui dentro. Ah, eu cliquei, eu não sei como que volta, professora. Então, ó, clica aqui, ó, sempre você vai aqui em cima, no cantinho direito, onde tem a palavra Canva, e ele volta para a página inicial, tá bom? Da mesma forma como você navegou aqui, você pode clicar e você vai ver as outras coisas. Quando você já tiver construído bastante design, ele vai estar aqui. Vou clicar no meu, vocês vão ver o que eu já fiz, olha aí, ó. Tá vendo? Apareceu aqui embaixo, ó. Olha minhas aulas da SEAD, olha o material que eu fiz para formação de secretários escolares da educação, enfim, algumas coisas pessoais, alguns treinamentos que eu fiz. Então, aqui dentro, ó, a minha é uma conta grátis, tá? Então, você está vendo que já tem muita coisa aqui dentro. E eu consegui ainda arquivar tudinho, tá bom? Ele pode ser organizado em pastas, que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Quando você clica no segundo botãozinho que tem aqui na barra de títulos, aí ele oferece alguns modelos, ó. Você tem que fazer mesmo isso, tem que clicar para você conhecer as funcionalidades do Canva, tá bom? Ele já organizou para você aqui, ó, explorar os modelos. Então, apresentação. A apresentação é o que a gente chama de popularmente PowerPoint, slide, tá bom? Que ele serve para você conduzir uma reunião de trabalho ou apresentar resultados lá do seu setor de trabalho, ou para você trabalhar um compilado de informações que são importantes, tá? A segunda fichinha que aparece tem os cartazes, ou seja, você quer produzir um cartaz de alguma informação, vai ter um modelo aqui. Currículo, logo, e-mail, panfleto, folder, post para Instagram, que a gente utiliza muito, não é isso? Store, vídeo, convites, vídeos para dispositivos, post para Facebook, cartão de visitas, enfim. Isso não é nada ainda, viu, gente? Que tem muita coisa. Agora a gente vai explorar aqui um pouquinho a barra lateral. A barra lateral é essa que você vai ver, que tem alguns botões aqui. Olha a coroa de novo aqui, gente, para dizer, né, que você só pode utilizar esse botão se você pagar, que é a ferramenta que ele disse, kits de marca. Se a sua conta for uma conta institucional, provavelmente a sua secretaria pagou e você vai poder colocar aqui nesse campo as marcas de governo, ou seja, aqueles emblemas que a gente utiliza nos posts. Mas se você não tiver isso, dá para fazer de outra forma, porque eu me viro, tá bom? Então, vamos voltar lá para os botões. Quando você clica aqui, olha, aí você fecha a barra de menus. E se você clicar novamente, aí você abre e aí ele vai dizer o que você tem. A gente pode começar com o botão criar. O botão criar também é uma forma de acessar aquilo que a gente já viu, mas aqui você está começando a fazer o seu conteúdo. E aí você escolhe o que é que você quer fazer, tá bom? Ó, você quer fazer um corpo de um e-mail, você quer fazer algum documento específico para educação, uma apresentação, um story, sei lá o quê, né? Algum projeto para educação. Aí ele tem os stories, as publicações de redes sociais, os editores de foto. O Canva, ele está utilizando inteligência artificial na edição de fotos e isso é, nossa, um aliado para quando a gente precisa fazer aqueles relatórios de registros fotográficos, tá bom? Aí tem vídeos, impressão, docs, quadros, planilhas e não para por aí não, viu? O Canva está sempre se reinventando. Para que serve esse botão, gente? Interessante agora falar isso, né? Porque quando você vai fazer a criação do design, você já precisa saber o formato que você quer, tá bom? Porque o formato, ele vai ficar bacana para depois, quando você precisar criar esse documento, criar essa publicação que você precisa. Porque se for um post, ele já vai sair na dimensão, no tamanho certinho, tá bom? Então, você escolhe antes, e você vai navegando aqui, ó. Tem várias possibilidades, gente, panfleto, várias possibilidades de você poder construir e criar o seu material, tá? Tipo banner, convite retrato, store. Vai navegando aqui, como eu disse para vocês, assim, o Canva, ele é um mundo, tá? Aí eu cliquei acidentalmente aqui em alguma coisa e ele já abriu.
Mas eu vou fechar e voltar lá para o nosso kit de marca para a gente continuar explorando os botões da barra lateral, tá? A gente já explorou o botão do menu, já explorou o botão da criação, agora a gente vai explorar o botão do início. Quando você está com algum projeto aberto, aí você clica em início e ele volta para a sua página inicial, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Eu vou abrir um projeto meu aqui. Vou abrir a minha aula. E aí, quando eu clico aqui em início, ó, ela volta para aquele botão que eu posso voltar para a página inicial do Canva, viu? Então, é assim, ai, me perdi, eu fui para outra página que eu não consigo voltar. Não precisa disso, tá? É só voltar aqui pelo botão do menu, tá bom? Ou esse botão do início também. O botão Projetos, o que que tem aqui nesse botão? Lembra que eu falei para vocês que o Canva, ele é um escritório de designers profissionais? Então, isso daqui é como se fosse a parte da organização. Eu já percebi agora que eu estou precisando de organização, tá bom? Mas vocês vão ver que, curiosamente, eu tenho só uma pasta de organização, que é a minha pasta aqui como instrutora do curso Canva, tá? E aí eu abro e tá tudo organizadinho lá dentro, ó. As outras coisas eu posso fazer organização, tá bom? Como que eu vou fazer a organização? Eu vou colocar por nomes, aí você faz da maneira como você achar mais interessante, tá bom? O botão marca, a gente explora... Aliás, vamos voltar para o botão modelos. O modelos também é uma forma de você escolher aquilo lá que você quer. Viu que a gente já chegou aqui de outra forma também? Clicando nesse botão aqui, ó, da barra de títulos. Bem aqui, ó, na barra de títulos, a gente também chegou da mesma forma aqui com esse botão modelos, tá? Como a gente já explorou, aí você vai escolher aqui o seu formato e como que você vai produzir. Esse botão aqui de baixo, que é o Canva IA, ele é super interessante, tá? Então, assim, você só começa a explorar e nem de longe você consegue ver todas as possibilidades que o Canva tem nesse botão. Porque aqui ele passa a utilizar a inteligência artificial para edição de textos, para edição de imagem, para edição de vídeo. O Canva está sempre melhorando seu problema e dando uma mãozinha para que a sua criação não demore muito tempo, tá? Então, aqui nesse botão do Canva IA, a gente vai aprender algumas coisinhas ao longo da aula que eu não vou adiantar agora. Viu que tem 3 pontinhos aqui? Lembra que o Canva é sempre muitas possibilidades. Você vai clicar nesse botão, ó. Aí ele vai abrir apps, planejador de conteúdo e o Design School, né? Esse Design School aqui, olha, dica de ouro, gente. Quando você já tiver expert no Canva, vem para esse botãozinho, clica nessa opção que você vai ter aulas com os profissionais do Canva, tá? Com a equipe do Canva, você tem aulas, às vezes são aulas ao vivo, eu já participei de uma delas e é muito interessante, dá uma motivação legal, tá bom? Voltando lá para a interface do Canva, a gente vai ter aqui um botãozinho que tem notificações. Geralmente tem notificações aqui quando alguém faz uma edição de um trabalho coletivo, ó, esse daqui é um trabalho que eu compartilhei com o meu setor de trabalho. Aí eu mandei para o meu chefe aprovar, ele aprovou e aí apareceu aqui que estava ok para a gente tocar o projeto, tá? E tem outros projetos que a gente faz junto e que é possível você ver as notificações aqui. Você é avisado quando alguma coisa é feita lá dentro ou é alterada, tá? Nesse último botão aqui, que vai ser personalizado, ele está dizendo o que nesse botão? Que eu estou logada como perfil de Silvirlene Lopes. E esse botão aqui é onde tudo deve terminar quando você não estiver mais utilizando o Canva aí no seu espaço, tá bom? Como que você vai chegar? Você clica lá no botão onde tem, provavelmente vai estar a letra do seu nome ou uma fotografia, se você assim personalizar, tá bom? Aí ele diz
a equipe que você está vinculado, eu tenho algumas equipes que eu construo alguns trabalhos juntos. Aí fala de configuração, aqui é possível mexer na interface, mas assim, faz quem tiver vontade, tá? Aqui você trabalha um pouquinho dos temas para dar um pouquinho de acessibilidade, para ficar mais claro, mais escuro, sincronizar com o sistema. Ele fala da ajuda de recursos, os planos, quando você quiser pagar, o histórico de compras. E aqui, por fim, você faz o logout, ou seja, você desliga, tá, gente? Assim que você fez o acesso e sair dessa máquina, se é a máquina que você trabalha lá na sua sala, no seu setor de trabalho, você lembra de sempre fazer o logout, que quer dizer desligar, ou seja, tirar a sua conexão lá da comunidade do Canva, tá bom?